Primeiro, eu vou dar uma historinha para vocês, eu vou contar uma historinha para vocês para preparar o espírito de vocês. Essa historinha aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Tá? Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand Karl Ludwig, era o arquiduque da Áustria. Tá? Ele era o herdeiro do trono da Áustria. O que era o Império Austro-Húngaro? O Império Austro-Húngaro era uma sopa étnica, que é mais ou menos pólvora, dinamite, nitroglicerina. Lá tinha Croácia, Bósnia, Áustria, um pedaço do Vêneto, que é aquela região miserável onde o Dallagnol, a família dele, veio passando fome para o Brasil, tá? A Transilvânia, tem um pedaço de Montenegro, tem os Cárpatos, Eslovênia, um caldeirão. Tá? E visitando Seravejo, foi Seravejo, se não me engano, foi. Ele e sua esposa Sofia Maria Josefina Albina de Cheta, deve ser isso, né? Então é o seguinte, ela e eles sofreram um ataque. Ele tinha 50 anos, ele era um Zé Bosta. Tá? Vivia caçando, fazendo safaris na África, nunca produziu, nunca na vida verteu uma gota de suor trabalhando. Mas tudo bem. Tá? Ele e a sua esposa estavam em visita a Seravejo no dia 28 de junho de 1914. Sofreram um atentado à granada, conseguiram sobreviver, mas ele fez questão de ir lá no hospital. Vou lá, devia ter lá, tinha um pé de mesa internado, e ele foi lá. E o motorista errou o caminho, errou daqui, não sei o quê, daqui a pouquinho eles deram de cara com os membros da Jovem Bósnia, tá? O grupo Mão Negra, parecia que é da Baixada, né? Mas já tinha lá o grupo Mão Negra, lá na Bósnia. Tá? E Gravilo Príncipe, um estudante de 19 anos, descarrega uma 765 Browning, né? E uma FN 1910 no lombo dos dois e mata a ambos. O Império Austro-Húngaro era o império mais decadente da Europa, apesar dos outros também apresentarem um grau de decadência muito grande. O Francisco Ferdinando era tido como não fede nem cheira. Provavelmente não substituiria seu pai e provavelmente já haveria a primeira grande mudança política no final do século XIX, começo do século XX ali, tá? A primeira grande as casas reais caindo. Só ficou a da Inglaterra de boca para fora, tá? E uma guerra mundial que começou com o assassinato de um arquiduque que nem era o regente, nem era o titular, de uma nobreza decadente, de uma casa real decadente, de um caldeirão étnico terrível, onde tinha tudo para dar merda e deu merda, e a guerra começa quase de brincadeira numa guerra de ultimatos. Se você não fizer isso, eu faço isso, se você não fizer isso, eu faço isso. Chegou ao ponto que 15 mil soldados franceses foram para a guerra de táxi, dando a mão. Parecia mercenário brasileiro indo para a Croácia, indo lá lutar com o nosso amigo Zelensky. Todo mundo indo para a Ucrânia, batendo tchauzinho e tirando selfie. Quando chegaram lá, viram que a história era outra. E a Primeira Guerra Mundial ceifa a vida de 15 milhões de pessoas. É a guerra mais autêntica de todas elas, apesar de ter muitos interesses econômicos. É feito por erros bárbaros e por problemas políticos latentes, como nós temos hoje. Era uma era de incerteza, como hoje. Então, eu quero deixar claro para vocês que é muito pouco para se ter uma guerra mundial. E é muito pouco, e eu faço questão
de ler o meu improviso, como se diz, né? Eu vou ler meu improviso. Se é improviso, por que você escreveu? Então, não é improviso, porra. Tá? Não tem improviso nenhum. Mas tem o meu improviso, que eu escrevi hoje à tarde e botei no meu Facebook. O meu Facebook foi aberto de novo. Mas eu só botei e já devo estar saindo, porque eu não quero ficar naquela plataforma. Tá? E, efetivamente, eu falo que a montanha pariu um rato. E a ênfase, a toada que eu dou é que é o seguinte: os chineses acertaram em não derrubar o avião. Se é que eles falaram que iriam derrubar o avião. Ainda hoje temos essa tal. Mas ficou colado na mídia que eles derrubariam o avião do canhão americano, da Pelosi, tá? Nancy Pelosi. Os chineses acertaram em não derrubar o avião e erraram em falar demais. Há um erro crasso aí, falar demais. Se o Putin falasse que iria derrubar o avião, ele ia derrubar o avião. Não tenha dúvida. Caso contrário, ficaria quieto. Tá? E antes de falar bobagem, eu quero mostrar para vocês que a China foi tão covarde quanto os Estados Unidos e a OTAN. Quando o Putin colocou o dedo na cara deles e falou para ficarem na deles, fora da briga, que o assunto era dele com a Ucrânia, eles estavam no dia, na semana anterior fazendo manobras lá, meteram o pé. Mandaram arma, mas meteram o pé. Segundo essa lógica, os Estados Unidos e a OTAN deveriam ter partido imediatamente contra a Rússia e ter declarado guerra mesmo. Se não fizeram, foi pelo mesmo motivo que o Jinping não fez agora. Para e raciocina. Para e raciocina. Nós estamos falando de guerra. Nós não estamos falando de um... então vou chamar o Flamengo aí. Meu time é o Fluminense. Chama o Flamengo aí. Vamos fazer um tiratema aqui no aterro. Vamos jogar um jogo no Maracanã. Não é, não. O negócio é diferente. E para a China, claro, tem aquela história. Economia é uma coisa, a arte da guerra é outra. A China tem que aprender isso. No entanto, a vitória americana é uma vitória de pirro. É uma conquista típica de subir o Monte Everest ou qualquer outra grande rocha pontuda do planeta. Isso é para nada, além de satisfação pessoal. Você sobe com dificuldade, depois desce com dificuldade, nada foi feito, nada foi conquistado. No caso político, uma tentativa desesperada do Partido Democrata americano tentar reverter a sua situação crítica para as próximas eleições legislativas em novembro. Além de ser uma vitória de pirro, o efeito é o mesmo de uma dose de Novalgina para uma fratura exposta. O efeito desejado é diametralmente oposto ao conseguido. Só quem vai comemorar são os identitários democratas com as suas patéticas lacrações que espantam voto lá e cá. A mulher botou todo mundo para correr, a mulher isso, aquilo outro, aquela história. Não precisa ser mulher, aquilo é um lixo. Tá? Em pouquíssimo tempo, a pergunta que não quer calar vai ser feita. Afinal, serviu para que essa visita? Quais benefícios práticos que a sociedade americana conseguiu com isso, além da promoção pessoal de alguns políticos decadentes e em baixa pela humilhação real, essa real, que foi imposta pela Rússia na Ucrânia? Você nunca pensou nisso. As retaliações vão vir com certeza. E, como sempre, em toda parceria com os Estados Unidos, quem paga o pato, a conta, é quem serviu de bucha. Quem vai pagar a conta, com toda certeza, no primeiro instante, é o povo de Taiwan. Ao contrário do que as pessoas pensam, não existe um clima de guerra permanente entre as duas Chinas. Quem consome 60% de toda a produção de Taiwan é a China continental e a sua absurda máquina produtiva. Portanto, fazer um estrangulamento econômico da ilha não é uma tarefa difícil para quem tem uma situação econômica invejável como a China, reservas suficientes para fazê-lo e um governo autocrático onde não tem STF, né? Botando bedelho em tudo quanto é lugar. No entanto, ficaria mais bonito, claro, desse caso exposto, da forma que foi exposto para a China, um típico laconismo chinês, uma posição esfinge. Seria mais benéfica para a imagem mundial do tigre asiático. Bravatear, o que não faria, só serviu para anabolizar o moribundo governo do sujeito lá. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Espera aí, deixa eu só... Vamos embora.
E sobre a Nancy Pelosi, deixa eu falar aqui para vocês, está acontecendo lá isso. É essa a posição que nós estamos. Nancy Pelosi é apenas uma política profissional corrupta, tanto profissional na corrupção quanto na política. Nunca teve outra atividade na vida. É representante da Califórnia por 17 mandatos. E provavelmente vai conseguir o 18º. Afinal, agradou a sua patuleia particular. Sempre foi política e nunca conseguiu $1 sequer, honesto ou desonesto, fora da política. Tá? Na Guerra Fria, que é tida e a vida por muitos como o pior momento dos nossos tempos modernos, a situação era muito mais tranquila. O respeito mútuo era exercido na sua plenitude. Não havia provocações vulgares desse nível, apenas para o consumo interno de políticos menores e interesses partidários. Tá? Com Henry Kissinger como chanceler dos Estados Unidos, ele jamais permitiria que uma política de terceira grandeza expusesse o mundo à beira de uma terceira e fatídica guerra mundial. Não aconteceria isso na década de 70 nem na década de 60. Hoje, apesar dos Estados Unidos estar sendo governado geriatricamente, podemos dizer que esses políticos, apesar de velhos, são os refugos daquela época de ouro da política americana e internacional. Quando os grandes brilhavam, esses aí eram apenas figurantes na multidão, ratinhos. Tá? Políticos de verdade brigavam, discutiam, ameaçavam até a segurança do mundo pela instalação de mísseis atômicos no quintal dos outros. Jamais brigariam por um canhão velho e enferrujado, que já está com a sua data vencida. O mundo não pode nem deve pagar pelos atos transloscados de uma dupla que tem quase 200 anos de idade junto. Esse é o recado que eu deixo para vocês refletirem e pensarem. Tá? E não é bem assim. Não estou aqui puxando a sardinha para o lado de ninguém, porque os chineses são lacônicos, efetivamente. E muita água pode passar embaixo dessa ponte. O jogo está começando a ser jogado. Não, na regra que está, ficou feio para a China. Dessa forma, ficou. Mas o que virá agora? Manobras militares, parece festa de São João.